Ok, gente, vamos dar início às correções das atividades de gramática. Vamos começar pela correção da atividade do dia 23 de março. Vamos ver o que pede a primeira questão. Ela diz assim: leia o texto abaixo e complete as lacunas a seguir. Diariamente, 2 horas antes do caminhão da prefeitura, a gerência de um restaurante da cidade deposita na calçada dezenas de sacos plásticos com o resto de sanduíches. Aí nós temos que completar esse textozinho aqui com as palavras que estão dentro do parêntese. Vejam, a mensagem do texto foi transmitida através da linguagem. Qual foi a linguagem utilizada para transmitir essa mensagem aqui? Verbal ou não verbal? Linguagem verbal, não é, gente? Então, vocês vão colocar lá a linguagem verbal, ok? Utilizando um código estruturado. Qual é o código que nós utilizamos na nossa linguagem? Seria o quê? Seria a língua, não é? A língua que é o nosso código. Pode ser um emprego individual de quem? Da língua. E é uma representação de quem, gente? Uma representação oral ou escrita? Olha para o nosso textozinho. Escrita, não é? De quem é essa representação? Aí agora, essa representação aqui escrita é da fala. Então, se você respondeu verbal, língua, escrita e fala, a sua resposta está correta. Vamos para a questão 2. Observe a imagem abaixo, essa imagem aqui. O artista gráfico polonês nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, qual linguagem foi utilizada pelo artista para abordar o trabalho infantil? Olhando para a obra, de cara a gente percebe que a linguagem que ele utilizou foi a linguagem não verbal. Por quê? Porque é apenas imagem, não temos um texto escrito aqui. Então, se não tem texto escrito, temos apenas imagem, a linguagem utilizada é a linguagem não verbal. A próxima questão. Leia este texto. A correção da língua é um artificialismo. Continuei episcopalmente. O natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe de orelhas murchas. Monteiro Lobato, prefácios e entrevistas. O que nós temos aqui agora? Tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras. Explique sucintamente. E aí, gente, a língua falada ela é desprovida de regras? Não, né, gente? Claro que tem regras sim também quando falamos. Porém, o que o nosso texto diz aí? É incorreto afirmar pelo texto que a língua falada não possui regras, uma vez que ele, no caso o texto, apenas diz que a gramática não possui tanta influência para corrigir a linguagem falada, tendo maior poder na escrita. Isso sim é correto, a gente sabe que a gramática ela se preocupa muito mais com a questão da escrita do que com a fala. O item B. Entre a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico e de orelha murchas, taxa um contraste de variedades linguísticas. Sim, correto. Episcopalmente pertence à variedade padrão, à variedade culta. Meter o bico de orelhas murchas pertence à linguagem coloquial. Então, nós temos aí uma variação linguística. Substitua as expressões coloquiais, que no caso é meter o bico e de orelhas murchas, que aí aparecem por outras equivalentes que pertencem à variedade padrão. Então, nós temos uma sugestão aqui, ó. No lugar de meter o bico, se fosse passar para a linguagem padrão, eu poderia usar intrometer-se. E já de orelha murchas, eu poderia dizer envergonhada. Mas isso não quer dizer que você, aluno, não colocou outra coisa, não. Isso é apenas uma sugestão, tá bom? Ok, gente, finalizamos nossa aula de hoje e obrigada.